Meus amados irmãos, nós vamos iniciar o nosso culto. Convidamos os que estiverem do lado de fora que possam entrar, outros vão chegar ainda, mas nós queremos dar as boas-vindas aos que já estão conosco nesta noite. Agradecemos a Deus pelo privilégio de podermos estar reunidos e unidos diante do Senhor. E pedimos que os irmãos participem deste culto no espírito de adoração. Nós estamos aqui para adorar e oferecer o culto ao Senhor. Ele é quem vai assistir o culto, nós vamos oferecer o culto a Ele. Então que nós possamos depender dEle, do seu Espírito, para que esse momento seja de bênção para o nosso coração. Tá? O nosso abraço, as nossas boas-vindas a todos quantos se encontram conosco e vamos participar agora desse momento espiritual. Muito bem, nós vamos agora ter uma leitura bíblica que está no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, como é chamado, e que eu prefiro chamar Atos do Espírito Santo. No capítulo 11, a partir do versículo 19, nós temos a mensagem do cristianismo no seu início e com todas as dificuldades, como eles eram felizes na obra, como eles trabalhavam para o Senhor com alegria, com todas as perseguições e etc. E ali eles foram na cidade de Antioquia pela primeira vez chamados, reconhecidos como cristãos. E o texto começa a partir do versículo 19, no capítulo 11, dizendo assim: Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles. E muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus se manifestando, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo, tendo-o encontrado, levou para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, reconhecidos ou chamados cristãos. Que Deus aplique ao nosso coração a leitura de sua palavra. Amém, irmãos? Com alegria no Espírito, nós vamos agora elevar os nossos pensamentos ao trono da graça de Deus e conversar com o Senhor. Dizer para Ele como estamos nós, como estamos nos sentindo e como nós dependemos dEle. Tire da sua mente agora qualquer preocupação com coisas que aconteceram até você chegar aqui, ou com coisas que hão de acontecer, que você está prevendo que possa acontecer durante os dias depois deste culto. Coloque agora a sua mente voltada unicamente para o serviço do Senhor, para adorá-lo em espírito e em verdade. Ó Deus e Pai, nós somos tão frágeis, nós somos tão fracos, nós dependemos unicamente de Ti. As coisas vão acontecendo, as dificuldades vão chegando, mas as alegrias e as bênçãos são maiores, porque o Teu povo é um povo de bênção, é um povo de vitória, é um povo que Te serve e Te adora em espírito e em verdade. Estamos neste culto, Senhor, para te oferecer o que temos de dentro de nós mesmos, a nossa devoção, nosso amor a Ti, desejando que este culto se constitua
numa grande bênção para fortalecimento espiritual do teu povo e para a glória do Senhor Jesus. Retira da nossa mente aquilo que não é teu, aquilo que não te agrada, e coloca em nós agora a condição de nos apresentarmos diante de ti para este culto. Que o nosso cântico, a nossa troca de olhar, que a nossa palavra, que tudo seja temperado e que seja conduzido pelo Espírito Santo. Perdoa, Senhor, as nossas faltas e abençoa aqueles irmãos que gostariam de estar aqui e não estão vindo, por motivos os mais diversos. Pedimos que todos, onde eles estiverem, recebam a tua bênção e a tua graça. É a oração que nós fazemos na dependência total do teu Santo Espírito, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém. Vamos louvar com alegria? A gente cantou esse primeiro hino meio como quem está e não está, né? Agora nós estamos. Vamos louvar a Deus com alegria? Muito bem. Vamos aí. Ajuda a irmãzinha que veio no sacrifício, mas está aí feliz da vida, né, irmã? Amém, irmã? É isso mesmo, né? Faz parte. Faz parte. Eu louvo a Deus por esses irmãos que em todo esse período dessa pandemia tem ajudado muito a igreja. Quando a gente gravava essas mensagens, esses irmãos que estão aqui na música e outros que em revezamento, né, não estão aqui, mas eu louvo a Deus muito por essas vidas preciosas que Deus tem colocado no nosso ministério aqui. E há uma coisa que a gente tem que deixar claro. Tem muita gente que está com muito medo ainda, né, de sair de casa, não é verdade? Pessoas que conversam comigo, pastor, enquanto tiver esse negócio, não tiver a vacina, enfim, a gente fica guardando no coração porque é um direito que tem. Mas se você vai ao supermercado, se você vai para o trabalho, se você sai na rua, se você vai para outros lugares, então fica questionamento. Quer dizer, para outros lugares você tem condição de ir, não tem medo. E para a igreja tem. E a nossa igreja não teve um caso sequer, um só. Tivemos só, vamos dizer assim, como é que a gente chama? Suspeita, né? Suspeita. Primeiro foi a irmã Adelete, né? Quando a irmã foi deixar o filho lá no sul e voltou para cá, estava temendo que tivesse e tal, deu negativo. E depois disso, nunca mais ninguém. Teve a irmã Évila, que apontou, depois fez o exame mais apurado, não era, os filhos fizeram, deu negativo, o irmão Wilson fez, deu negativo. Até os irmãos aí teve uma suspeitazinha, não foi? Suspeita grave. Então pode ser que outros tenham tido essa mesma suspeita, mas estão aqui, sabe por quê? Porque eles continuam trabalhando. Então a vida não vai parar por causa disso. E a nossa igreja tem sido abençoada, porque eu digo aos irmãos, todos os pastores com os quais eu conversei tiveram baixas na sua igreja, de pessoas que não estão mais entre nós. Nós tivemos o problema, mas não ligado à pandemia, que foi o falecimento do nosso querido irmão Assis, né? Mas aí foi outra situação. O que nós estamos querendo dizer com isso é que a nossa igreja, alguns irmãos estão muito temerosos, mas eu gostaria que eles fossem tocados para vir à casa de Deus, né? Mas é tão bom a gente estar aqui, né? Como disse o irmão aí, na oração, o que é que ele inclui, que ele diz, o irmão Júlio, diz o seguinte, que a gente passa a semana pensando em vir aqui à igreja, né? Pensando em vir à casa de Deus, gente. É bom demais. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, mesmo que tenha pandemia rolando por aí. A alegria não pode parar por causa disso. A casa de Deus não pode fechar. Fecha por um momento, como a gente fechou aqui e tal, mas estamos aos poucos superando esta fase. Então nós estamos já num outro nível. Devemos ter todos os cuidados a gente está tendo, com o uso de máscara, o gel está ali na porta, o distanciamento está aí. A gente tem que ter cuidado. Ninguém está se abraçando, está só de cotovelo, então de mão. E assim mesmo, o irmão toca no outro, depois vai lavar as mãos. Foi bem. Então, é muito bom a gente saber que a gente tem os cuidados da gente, né? Não pode ser irresponsável, mas conscientes de que até aqui o Senhor nos sustentou e nos ajudou. Amém, irmãos? Amém. Nós vamos conversar hoje sobre
uma comunidade cristã unida e vitoriosa. E eu peguei esse texto de propósito, dei o embasamento, porque a igreja é uma instituição fundada pelo próprio Jesus. E Paulo diz que ele deu a vida por ela, para que ela fosse pura e etc, e cumprisse bem o seu ministério. A igreja, ela tem uma natureza genuinamente missionária e dinâmica. Não tem como você pensar numa igreja enclausurada. Uma igreja que se fecha como se fosse um grupo social, um clube social. A igreja, ela tem uma natureza de expansão, de dinâmica, extremamente missionária. A comunidade cristã tem que estar devidamente capacitada para cumprir fielmente a missão que recebeu do próprio Jesus. Quando, no momento mais crucial, quando ele já estava indo para o céu, para que os cristãos não se esquecessem, ele determinou a sua missão: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Daí, o esforço que Jesus teve. Deu exemplo, ensinou, intercedeu, para que aqueles irmãos que têm uma missão tão difícil, de um certo modo espinhosa, ainda que gloriosa, que esses irmãos, eles fossem preparados em unidade. Jesus orou pela unidade. Eu falei sobre isso semana passada. Li o texto sobre isso. Para que todos sejam um. Não necessariamente temos que concordar com tudo, mas nós temos que manter a unidade nos propósitos do reino de Deus. Nisso a gente não pode ter diferença. E então, o nosso ajuntamento, vir à igreja, é importante enquanto comunidade, igreja do Senhor, em adoração. Nós estamos aqui, meu irmão, para adorar ao Senhor. E essa adoração vem através dos cânticos, através do olhar com seu irmão, através de uma palavra que você ouve, de tantas formas que nós percebemos que servem para nos aproximar uns dos outros. Somente uma igreja devidamente equipada estará pronta para proclamar Jesus com fervor e autoridade espiritual. Eu fico pensando que quando Jesus determinou aquela missão dos 70, era uma prévia do ID que ele ia determinar no final, antes de ser assunto aos céus. Porque ele chamou 70 discípulos, dois, espalhem e façam de tudo. Eu vou dar poder especial a vocês, vocês vão fazer coisas maravilhosas. Eles foram, fizeram o que era para fazer e voltaram para dar um relatório a Jesus. O que Jesus percebeu é que eles estavam muito mais alegres com as obras objetivas, com os milagres. Aliás, é uma tendência natural, né? A gente gosta muito das coisas, fulano espiritual, milagre, e coisas acontecem, aí enche, aluga um galpão, daqui a pouco está super lotado, porque as pessoas, como Jesus disse, essa geração perversa, incrédula, pede milagres, como foram pedir a Jesus. Mas só que esses milagres acontecem naturalmente, como aconteceu no ministério de Jesus. E esses homens voltaram tão empolgados que esqueceram daquilo que era principal em termos espirituais, que é o que Jesus queria que eles percebessem. Depois deles se alegraram, deram relatório, aquele relatório alegre, festivo, né? Jesus disse, bom, vocês têm todos os motivos para se alegrarem com estas coisas. Mas a alegria de vocês tem que estar em primeiro lugar por estarem os nomes de vocês escritos no livro da vida. Eu
Eu fiquei lendo esse texto e pensando nisso, sabe? Era uma prévia. Então, hoje, com o ID que nós recebemos, a nossa maior alegria é realmente a certeza da nossa salvação, da nossa eternidade com Deus. Uma salvação que começa aqui, com os irmãos, e aqui neste mundo, com todos os percalços, com todas as pandemias, com todos os desempregos, com todas as administrações, com todas estas coisas, nós nos posicionamos na certeza de que aqui não é o nosso lugar permanente. Decididamente, não é aqui o nosso lugar permanente. Paulo diz, se você espera em Cristo somente aqui nestas coisas, você é a mais miserável das criaturas. Então a nossa esperança está na eternidade. O que nós temos aqui é uma convivência feliz com os nossos irmãos, com uma missão de proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. Por isso Jesus orou intensamente, para que os cristãos estivessem unidos nesta obra, unidos. Pensamentos diferentes em muitas coisas, mas quando se fala da obra de Deus, o que é que nós queremos? É o bem da obra, da causa de Deus. Então não tem espaço para competição, para quem sabe mais, quem sabe menos. O nosso espírito é um só. É de realizarmos a obra de Deus ganhando vidas para Jesus. Ganhando pessoas. Pessoas. Quantos se lembram quando se converteram? Eu me lembro mais ou menos a idade. Mas eu não esqueci, e hoje o irmão Júlio trouxe um hino que não foi pedido por mim, o hino 46 do Cantor Cristão. Foi o hino da minha conversão. Eu, perdido pecador, longe do meu Senhor, já me achava sem vigor, e etc, etc. Os irmãos sabem. Eu não vou recitar, não, eu sou ruim dessa poesia. Pois bem, então a gente sabe como é bom, como foi bom para nós a conversão, a experiência com Jesus. Esta experiência que nós temos que levar para que as pessoas tenham a mesma experiência. Judeu, grego, preto, branco, o que for. A gente ter esta consciência. Em Atos, temos o ensaio, o início de uma igreja que demorou a ser reconhecida como cristã. Verdadeiramente identificada com Cristo. E foi chamado isso em Antioquia pela primeira vez. E só em Antioquia já havia 1 ano de trabalho de Barnabé e Paulo ali. Só depois. Por que só depois? Alguma coisa não estava sintonizando, que as pessoas lá fora não estavam vendo Cristo através da igreja. Do comportamento dos crentes. Comportamento dos crentes. Aí eu digo assim, é muito fácil você falar para a pessoa, não, então, porque tem isso, tem gente errada na igreja? Certamente que tem. A começar pelo pastor que não é perfeito. Agora, uma coisa é certa. O crente, verdadeiramente crente, ele reconhece o seu erro e procura se modificar. E procura ser uma nova criatura. Fazer as coisas novas para a sua vida. Ele não se conforma em ser um crente meia boca. Ele quer ser um crente. Ele quer melhorar. Ainda que ele não esteja se sentindo totalmente, não estou muito capaz, mas eu quero melhorar. Eu quero melhorar. Eu quero ser um crente melhor. Eu quero servir melhor ao Senhor. Eu quero ser representante de Jesus aqui na terra. Aí eu digo aos irmãos que os cristãos da comunidade, eles foram reconhecidos quando certamente eles demonstraram por mais de 1 ano naquela cidade quanto eles estavam unidos no Senhor. Como eles pregavam, como eles saíam, como eles se animavam, como eles tratavam bem as pessoas e etc., que é o conteúdo da mensagem. Mas isso fez com que eles fossem reconhecidos como cristãos. E a pergunta é, nós somos reconhecidos como cristãos na comunidade onde nós estamos? Será que as pessoas vejam ali e dizem, não, ali é uma igreja realmente cristã, diferente
de muitas que estão aí usando o nome de Deus em vão. Mas ali a igreja é uma igreja séria, uma igreja que merece respeito, uma igreja identificada com Jesus, que proclama somente a palavra de Deus e vive para servir a comunidade também. Então essa é a questão. Então a mensagem é uma comunidade cristã unida e vitoriosa. E quais as características cristãs que devem nortear e caracterizar a igreja internamente? Tem que ser fortalecida para impactar o mundo lá fora. Se ela não for fortalecida interiormente, não estiver devidamente equipada, ela não vai ter fôlego para enfrentar o mundo lá fora e pregar o evangelho com o poder do Espírito Santo. Primeira coisa, e eu até citei esses tópicos aqui na mensagem somente de passagem, mas eu transformei numa mensagem para hoje. A primeira coisa é que é preciso haver oração. E o apelo da palavra, o irmão, por favor, coloque aí Tiago 5,16. Tiago 5,16. Tiago 5,16, na sua segunda parte, mas pode deixar aí, porque depois a primeira vai ser no versículo seguinte, fala sobre a oração. Segunda parte. Orai uns pelos outros, para serdes curados. Esta é a primeira. Tem que haver na igreja este espírito de orar uns pelos outros. Pode deixar o versículo aí, viu, irmão? Que ainda vou usar no tópico seguinte. Essa questão da oração é muito importante na vida da igreja. Eu não falo de culto, de oração, disso ou daquilo, não. Eu falo da importância da oração na vida do crente. Porque a oração é a respiração da alma diante do Pai. Do ser humano diante do Pai. E esta oração, quando você conduz esta oração pelo irmão, pela irmã, é você fazendo com que esteja orando pelo outro. Você sai um pouco de si mesmo. Você ora por você, ora pelo seu dia a dia, ora pelo pão de cada dia, ora pelas bênçãos, agradece. Você faz um monte de oração. Mas você também encontra tempo para orar pelos seus irmãos. E, meu irmão, eu tenho tido uma experiência nesse período agora de dificuldade, e tenho visto como a igreja tem, no grupo da igreja, né? Quando tem algum irmão, apresenta um problema, logo um monte de irmãos, sabe? Estamos orando, é oração, é botar aquela mãozinha posta e tal, e tal, e tal. Isso é realmente importante. A gente aprender a orar pelo seu irmão. O irmão que está desempregado, o irmão que está doente, o irmão que teve alguma perda, o irmão que sofreu algum revés na vida. Qualquer que seja o motivo, pode ser que seja fraqueza espiritual, o irmão que está afastado da obra de Deus, não esqueça de orar pelo seu irmão. Não esqueça de orar pelo seu irmão. Eu devo orar por mim e pelos meus irmãos. Devo sair de mim mesmo em intercessão e colocando entre o irmão e Deus, pedindo a Deus por aquele irmão que está precisando num momento crucial da sua vida. Quando eu exercito a oração e me uno ao meu irmão no seu sofrimento e passo a ser participante da sua vida, isto me traz edificação espiritual. Não sei se os irmãos já tiveram essa experiência. Quando você orou por uma pessoa e a pessoa foi abençoada, como aquilo foi bom para você, lhe fez bem. Você orou e Deus ouviu a sua prece. Certamente não foi só você que orou, mas você tem consciência que você orou. E isso é muito gratificante. A oração intercessória une a terra ao céu, mas une mais ainda a minha alma ao meu irmão.
Como isso é importante, não é? A oração é uma coisa tão fantástica. Você se lembrar que você está aqui nessa terra, esse mundo cujo príncipe é o inimigo das nossas almas. Você saber que você pode conversar com Deus, você pode falar com Deus, e você pode colocar o seu irmão na sua lista de oração incessante, com o coração ardendo de amor espiritual, isso é muito importante. A oração deve ser de gratidão por bênçãos recebidas, por outro, né? Aquela história. Alegrai-vos com o quê? Com os que se alegram, não é? Mas também chorais com os que choram. Então a oração é isso. Você vai ao encontro do seu irmão, ou para louvar a Deus e agradecer a bênção, ou para pedir a bênção especial de Deus para a sua vida. Mas pela seriedade da oração que une a terra ao céu, o pecador ao santo, pelo seu irmão, pela sua irmã, pela seriedade da oração, nunca prometa orar pelo irmão somente como um chavão. Estou orando por você, está mesmo? Não brinque com Deus. Não diga que está orando se você não estiver verdadeiramente orando. Diga, não orei não, meu irmão, mas a partir de hoje eu vou orar. E ore pelo seu irmão. Ore pelo seu irmão. Porque é muito sério você se comprometer em orar por uma pessoa e ela pensar que você está orando por ela e você está nem aí. Está nem aí. A segunda coisa importante está na primeira parte do versículo. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros. Você veja que está sempre, estou colocando textos que falam sempre entre uns aos outros. Quer dizer, é a igreja, somos nós, que temos que estar no mesmo espírito. Sabe? Eu devo orar pelo irmão, o irmão ora por mim. E a confissão, o que significa isso? Nós que já fomos católicos, e eu fui coroinha na igreja católica da Piedade, ajudei muita missa. Pois bem, eu sabia o que era. Para mim, a confissão era uma espécie de prática obrigatória do cristão perante o padre. E aí você se apresentava diante do padre lá, eu fiz isso, fiz aquilo, valia. Não é essa confissão que eu estou falando. Essa até pode ter um sentido psicológico, da pessoa ir lá e dizer um monte de coisa para o padre que nem lhe conhece. E aí depois você se sentiu bem, porque você abriu o coração para alguém. Já tem um certo valor. Mas em termos assim espirituais, irmão, eu digo aos irmãos uma coisa. É muito bom você ter irmãos confiáveis, que você possa, numa necessidade, compartilhar com ele a sua dor. Contar um segredo íntimo seu. Se aquilo está lhe atormentando, você já fez isso diante de Deus, mas ainda não está suficiente. Então confesse. É o que ele está dizendo aí. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros. Não é aquela coisa, fulano, eu pequei, eu fiz isso, fiz aquilo. Não estou falando nisso. Estou falando, meu irmão, eu estou passando uma fase difícil. Eu cometi uma falha, X, Y. Eu queria que o irmão orasse por mim, para que eu superasse esse momento difícil, que eu me reconduzisse à comunhão com Deus, com alegria, porque isso está me fazendo mal, eu estou sofrendo por causa do meu pecado. Confessar pecado ao seu irmão é uma demonstração de grande confiança. Quando você compartilha a intimidade, a sua intimidade com a pessoa certa, você vai ter um parceiro
para a vida toda. Quando ele tiver problema também, ele vai lhe procurar. E essa parceria vai abençoar aquela pessoa e vai abençoar a você. Mas eu quero continuar falando sobre isso para algumas coisas a gente poder conversar. Daí surge uma relação de confiança e ajuda mútua com o seu irmão. Uma relação saudável e psicologicamente positiva. É, no entanto, preciso, prestem bem atenção a isso aqui, muito cuidado para não abrir o seu coração a pessoas erradas, mesmo sendo da igreja, que, mesmo sem mal intenção, possam passar adiante aquele assunto tão sério com o prejuízo mais grave ainda. Em vez de ajudar, complica. Porque se ele procurou a pessoa em confiança, é aquela pessoa que tem que estar ali ajudando. Aí, numa boa intenção, vai para um grupo pequeno, qualquer que seja ele, aí vai para uma reunião entre crentes, aí diz assim, ó, irmãos, vamos orar pelo irmão fulano, porque, rapaz, ele está passando uma fase difícil. Ele me confessou, você falou isso, você já perdeu, já quebrou o sigilo, né? Já foi quebrado, gente. E a confiança foi para longe. Aquele irmão nunca mais vai confiar na pessoa que faz isso. Então é muito importante confessar, mas confessar a pessoa certa. Abrindo o coração para a pessoa que possa lhe ajudar. Porque se for um irmão de verdade, mesmo não concordando, jamais vai fazer de você um refém. Mas vai lhe orientar e ajudar como um cristão. Um irmão de verdade, sim. Irmãos, isso é muito sério. Pastorado, eu já passei por tudo que eu podia passar, em termos disso. De situações criadas por causa desse tipo às vezes, de quebra de confiança, por esse tipo de irresponsabilidade, ou às vezes, sem malícia nenhuma, de uma inocência prejudicial. Alguém já disse que quando você conta um segredo a uma pessoa, você se torna refém daquela pessoa. No mundo lá fora é assim mesmo. Em novela é assim mesmo. Olha, se você não fizer isso, eu vou dizer aquele seu segredo. Vou abrir o bocão. Aí você vai, fica na mão da pessoa. Se torna refém daquela pessoa. Isso é muito triste, meu irmão. Gente pequena faz isso. O cristão jamais vai fazer isso. Se ele não puder ajudar, pelo menos ele fica em oração pelo seu irmão, por causa da sua dor, por causa do seu pecado, da sua aflição. Só o fato dele abrir o coração para o irmão mostra o quanto ele precisa de ajuda. A Bíblia é repleta de exemplos de pessoas que resistiram em não propagar a fraqueza do seu irmão. Porque quem estiver em pé, meu irmão, julga estar em pé, não é que está em pé, pensa que está em pé. Cuide para que não caia. Quando seu irmão está fraco, está precisando de ajuda, chegue perto dele. Se ele abrir o seu coração, seja um parceiro espiritual daquele irmão. Muito bem. Mas eu quero agora para o terceiro item. É preciso haver exortação. A ordem é Hebreus 3:13, por favor. Qual é a ordem aí sobre? Sempre é uns aos outros, né? Hebreus 3:13. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente, cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Se a pessoa está falhando, e você sente no coração que você pode exortar aquela pessoa, faça isso, mas faça
com o espírito de ajudar, de cristão. Exortai-vos mutuamente cada dia. Esse exortar mútuo é aquilo que a gente faz com o filho da gente, né? Não faz exortação ao filho? O marido, às vezes, faz exortação à mulher, às vezes a mulher faz exortação ao homem. Em se tratando de igreja, que é uma família espiritual, a exortação é também necessária. Aquele que exorta seu irmão deve ter motivação espiritual para não se sentir superior em nada àquele irmão, humilhando-o assim, mas igualados no amor de Cristo, visando ajudar, não julgar e nunca humilhar. O irmão está passando por uma fase difícil, você sabe, você toma consciência, você pode, dependendo da sua relação com aquela pessoa, não é todo mundo que tem, vamos dizer, a condição de sair exortando pessoas, né? Você sabe a quem exortar, você sabe o momento de exortar, mas tem que ser algo profundamente espiritual. O que é que você quer com essa exortação? É se achar que você é superior porque você está exortando? Não, meu irmão, nós estamos nivelados. Ao pé da cruz é assim, ó, não tem pastor, não tem diácono, não tem membro de igreja, não tem nada disso. Quem tem 20 anos, 50 anos de igreja ou quem tem 1 ano de crente. Todo mundo está igual. Mas você sente no coração vontade de ajudar um irmão que você conhece, tem intimidade. Fulano, deixa eu lhe dizer, você está errado. Nisso aqui, deixa eu usar uma exortação em nome do Senhor Jesus. Meu irmão, você está falhando. Ou minha irmã, baixe um pouco a guarda. Você está falhando. Nisso ou naquilo. Fale com amor, para que sinta-se a pessoa valorizada e nunca humilhada. Toda exortação deve ser de amor, de amizade, visando o bem um do outro. Por isso, a exortação tem que ser mútua. Um exortando o outro quando for necessário. O irmão alvo de exortação deve ser grato, pois alguém está se preocupando com a sua vida. Resistir à exortação, uma exortação justa, é a atitude genuína de pessoas vaidosas, egoístas, que não aceitam exortação de quem quer que seja, porque se sente realmente noutro patamar que não merece ser exortada. Então, esse tipo de exortação é válida para o cristão que tem humildade. Humildade. E sabe que o irmão que lhe está lhe exortando deseja o seu bem, que é o melhor para si. Assim como nós fazemos com nossos filhos. Repito, nós somos uma família, somos irmãos. Se seu irmão estiver falando alguma coisa, meu irmão, vem cá, eu amo você, mas você está falhando disso aqui. Não é por aí. Uma exortação. Exortação. A Bíblia é repleta de exemplos de pessoas que resistiram à exortação e se deram muito mal na vida. A partir do Antigo Testamento, aqueles reis que os profetas iam lá exortar e eram expulsos do palácio. E eles continuavam fazendo o que queriam, mesmo tendo sido ungidos por Deus para estar naquela função. A quarta coisa, necessidade, é que tem que haver amor. Essa é muito generalizado, mas eu vou especificar direitinho para os irmãos. Veja o que diz 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 22. 1 Pedro 1, 22. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal, preste atenção, não fingido. Amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Ardentemente. Que Pedro aí, sabe, foi direto e foi, não diria redundante, mas ele
usou de reforços gramaticais, para que a verdade fosse bem clara. Não basta dizer, vista o amor fraternal. Ele diz, o amor fraternal não fingido, de coração, amor ardente. Amor ardente. Este é o mais enfático e maior desafio que Jesus fez aos seus fiéis seguidores. E também o mais difícil. O mais difícil. O amor decantado em músicas, versos, filmes, novelas, tem um sentido diferente, com ênfase à paixão, o prazer do momento, a alegria de uma situação localizada. Mas o amor verdadeiro jamais busca os seus próprios interesses, ou prazeres pessoais ou carnais. A sua prioridade é derramar amor para com seu irmão e conviver com ele fraternalmente em amor. O amor verdadeiro, ardente, é exemplificado por Jesus, que amou os seus discípulos e amou a mim e a você, não por causa de, mas apesar de. Eu amo minha mulher porque ela é muito boazinha para mim, ela faz comida para mim, porque ela faz isso, porque ela me ajuda. Isso aí é por causa. Tem um motivo para você amar. Eu amo fulano, porque rapaz, fulano me ajuda toda hora que eu preciso. É por causa. Tudo bem, continue amando o irmão que lhe ajuda. Não estou falando nada não, só estou dizendo que o amor verdadeiro é apesar das fraquezas, apesar das limitações do irmão, eu quero amá-lo. Às vezes é difícil, irmãos. Um irmão chegou para mim e disse, pastor, eu amo muito a nossa igreja. Não é aqui não, não foi aqui não. Poderia ter sido, mas não foi. Pastor, eu amo a minha igreja, mas tem um irmãozinho ali, pastor, que eu não consigo. Não consigo amar aquele irmão. Por quê? Porque eu não gosto dele. Não fui com a cara dele desde o começo, e cada dia eu sinto mais dificuldade de amar o irmão. Está querendo um motivo para amar? É por causa de, você vai amar o irmão que lhe trata bem, o irmão que lhe ajuda. Se você amar as pessoas que lhe servem, esse amor não tem muito sentido. Jesus ama você, apesar do que você é. E o cristão tem que aprender, se ele é cristão, amar apesar do seu irmão. Porque o irmão vai amar você apesar de você. Então isso é muito importante. O amor verdadeiramente é assim exemplificado. Jesus mostrou o amor, e o amor de Jesus não levou em conta o valor do objeto amado. O sentimento nobre de alguém que ama, sem levar em conta o valor daquela pessoa que é objeto do seu amor. Mostrou também que devemos amar uns aos outros, mesmo com as diferenças, apesar das diferenças. Isso é uma coisa que eu bato muito, irmão. Não tem problema você pensar de uma coisa de outra e tal. Desde que você esteja sintonizado com o reino de Deus e com a obra de Deus. E que não comprometa em nada este andamento. Pensar diferente é um todo direito que todos nós temos. Eu penso certas coisas muito diferentes da Rose. E a Rose pensa coisas muito diferentes de mim. Mesmo assim, eu a amo e acho que ela me ama também. É? Valeu, obrigado. Pois bem, então, o amor é isso. Apesar das diferenças. Aí o texto de Pedro mostra que o nosso amor mútuo deve ser sincero, ardente, verdadeiro, irmãos. Verdadeiro. Eu tenho que amar meu irmão. Rapaz, mas eu não sei por quê. Vá a ele, você nunca foi. Não tem pessoas que chega na igreja ou que você conhece, que logo no começo o santo não bateu, como o povo diz, né?
Mas aí daqui a pouco você se aproxima daquela pessoa, meu Deus, como essa pessoa é especial, como eu estou amando esse irmão ou essa irmã. E ao contrário também acontece. Aquela pessoa que chega, faz festa, você, oh, que pessoa maravilhosa. Depois você vai conhecendo e vai vendo que não tem nada disso. Então esse é o espírito de você pensar seriamente nesse amor verdadeiro que deve caracterizar o seu irmão. Tem 2 pontos ainda nesse sermão, mas eu não quero cansar muito os irmãos. No próximo domingo eu completo a mensagem com algum adendo, porque os irmãos, eu não costumo pregar sermões muito lentos, e até muito longos, e até eu sinto alguma dificuldade. Mas o que eu quero dizer, e vou só citar mais rapidamente, mas vou passar os outros 2 pontos, é que precisa haver ajuda. Ajuda. Gálatas 6:12. 6:2. Dá para você aguentar aí uns 10 minutinhos? Dá, né? Quem quer mais 10 minutinhos de culto, levante a mão. Desse jeito, né? Pois tá bom. O que é que diz aí? Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Não são cristãos? É Cristo quem determina. A lei de Cristo é essa. É levar as cargas uns dos outros. É preciso haver ajuda. Todos carregamos fardos e cargas na nossa vida. Além daquela cruz, tome a sua cruz e siga-me, que tem a ver com a sua caminhada espiritual. Mas isso não nos isenta de estender a mão àquele irmão que está levando uma carga maior, que você pode muito bem ajudá-lo a levar a sua carga. Tem a ilustração de um menininho de uns 12, 13 anos, que carregava um irmãozinho que era deficiente nas costas para a escola. Ele saía da sua casa, ia a pé para a escola e levava o seu irmãozinho nas costas, carregando nas costas. E um senhor que tomava conta que tinha uma mercearia assim, ficava observando aquele menino todo dia passar com aquele irmãozinho, ida e volta, no calor danado. E um dia o pai do menino foi com esse menino que passava carregando o irmão. Aí foi lá na mercearia e o senhor disse, meu filho, vem cá. Eu vejo você passando todos os dias com o seu irmão para lá e para cá. Não é pesado para você, não, meu filho? Disse, não, ele é meu irmão. Ele é meu irmão. Quando eu entender que o irmão da minha igreja está sofrendo, é meu irmão, e está precisando de ajuda, ele é meu irmão. Por isso, qualquer campanha que se faça na igreja, para cesta básica, não sei o quê, não sei o quê, eu já imagino que aquela cesta básica vai para uma casa que está passando fome. Ou de pessoas que estão necessitadas. E muitos de nós fazemos isso aqui, a igreja tem feito isso, sem tocar trombetas, sem propaganda. Mas nós temos socorrido a muitas pessoas, individualmente ou através do Ministério de Ação Social da igreja. Isso nós temos que fazer e ajudar o irmão. Mas não é só dando essas coisas. É se interessando com ele porque está desempregado, gente. Quantas vezes à noite eu não me levanto de madrugada e vou orar pensando nos irmãos que estão passando necessidade, estão desempregados. Não é que estão passando necessidade, mas estão precisando de trabalhar. E eu cito nome por nome. Em oração, nosso culto doméstico, a gente ora pelos nossos irmãos que estão precisando de ajuda. Isso é eu ajudar a levar a carga. Nós temos essa obrigação, uns para com os outros, de ajudar a quem precisa. Nós temos o nosso fardo, sim. A ideia é ajudar, não é tomar o lugar daquela pessoa e aquela pessoa ficar de flosor. Você vai ajudar até enquanto você sentir que aquela pessoa está reagindo, realmente quer ajuda, mas é uma pessoa sincera, uma pessoa que está querendo servir ao Senhor. Enfim, é seu irmão que está precisando da sua bênção.
O último item, é preciso haver consolo. A ordem está em 1 Tessalonicenses 4,18. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Paulo estava falando sobre a segunda vinda de Cristo, etc. E falando sobre a questão do consolo. Né? O consolo. O apelo do conforto ao irmão é direto. Console quem está triste, quem está em crise emocional, quem teve perda, quem está em lágrima, quem está triste por qualquer motivo. Pode ser por palavras de encorajamento, uma ligação telefônica, uma mensagem no WhatsApp, no grupo. Pode ser de qualquer forma, mas procure consolar o seu irmão que está sofrendo, está triste, está chorando. Colocar-se ao lado e à disposição de apoio e de oração, talvez seja o melhor a fazer. Seja o melhor a fazer. Com essa enfermidade do irmão Assis, e não podendo estar transitando em hospitais, eu mantinha contato com a irmã Leila constantemente. Todos os dias tinha mensagens para ela e ela para mim no nosso privativo. Porque eu sabia que ela estava passando por aqueles momentos difíceis. Quando ele faleceu, aí eu fui ao hospital. Reuni a ela e a família e dei uma palavra de encorajamento, de consolo para aqueles irmãos, para aquela querida irmã. É uma atitude mínima. Agora, não adianta você chegar, se uma pessoa não souber usar a palavra, não use. Apenas esteja presente ao lado da pessoa. Aí eu me lembro que quando eu era capelão do Colégio Batista aqui, morreu uma meninazinha, aluna do colégio, pequenininha, de 7, 8 anos, correndo com a irmã lá, enquanto a mãe jogava voleibol com o pai, lá no clube, no BNB. As meninas começaram a correr na arquibancada e uma empurrou a outra, caiu, bateu a cabeça e tal, e veio a falecer. Era uma família presbiteriana. Estava lá no Parque da Paz. E eu fui lá como capelão do colégio. E coloquei ao lado do pai, que estava debruçado sobre o caixão. E ali ele chorava e tal. E eu não disse absolutamente nada. Só me coloquei ao lado dele e fiquei. Depois ele olhou para mim e disse, pastor, ele sabia por causa das reuniões que tinha no colégio dos pais, sempre eu abria com uma leitura bíblica e uma oração e uma devocional. Ele olhou para mim e disse, pastor, está difícil, pastor. Está difícil. Eu não disse nada, fiquei calado. Aí chegou um outro irmão, não conheço, botou a mão no ombro dele e disse, meu filho, fique tranquilo, é a vontade de Deus. Pronto, aí o rapaz ficou arrasado. Vontade de Deus? Consentimento é uma coisa. Expressão de vontade é outra coisa. Não há nada que aconteça que Deus não consentiu. Agora, a vontade de Deus é outra, que a gente viva transbordantemente, por muitos anos. E aquilo entristeceu. Aí ele quis se chatear com a pessoa, eu botei a mão no ombro dele e disse, irmão, o irmão talvez não, ele teve a intenção de lhe confortar. Isso lhe atingiu, você não está satisfeito, mas fique tranquilo. Dá para entender que o seu espírito foi querer lhe confortar, lhe consolar. Então é muito importante você sentir a necessidade do seu irmão. Para não acontecer como aconteceu com Jó. O pobre do Jó estava todo quebrado por dentro e por fora. Cheio de problemas, de enfermidade. Perdeu família, perdeu tudo que tinha. Tudo. Aí vão 3 amigos. Muito amigos. Está vendo?
Deus é justo, meu filho. Jó, Deus é justo. O que você fez? Então, de errado, que pecado você cometeu para merecer tamanho castigo do céu? O cara já está todo arrebentado. Eu quero ver com a mensagem dessa. Aí tem aquele diálogo com os amigos de Jó, e Jó defendendo Deus e tal, aquela coisa toda. Use a palavra com sabedoria. Se você não puder dar uma palavra, coloque-se à disposição. Ou ligue e diga, minha irmã, eu estou orando por você. E ore mesmo. Estou orando por você. Porque eu sei que está difícil o seu momento espiritual. Mas pior do que isso é não sofrer com o seu irmão. E não se envolver. O irmão está lá sofrendo. Essa é a vida mesmo, essa é assim mesmo. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com isso. Eu vou dizer usar uma expressão aqui que os irmãos podem até questionar depois e conversar sobre isso. O antônimo de amor não é necessariamente ódio. É a indiferença. Não há nada pior demonstração de desamor, desinteresse, do que a indiferença com o irmão. Estou nem aí. Estou com a minha vida, minha família está bem. A indiferença, isso é ruim no casamento, é ruim na relação com os filhos, é ruim na empresa, é ruim em qualquer lugar. Quando há aquela pessoa que é indiferente, tanto faz como tanto fez. Está nem aí. Não é bem assim que o Evangelho nos ensina. Concluo dizendo, irmãos, que há um desgaste de termos que nos identificam pelo mundo lá fora, né? Pessoas que se usam como cristãs e depois a gente vê as baboseiras que fazem, as torpezas que cometem. Aí você fica, meu Deus do céu, como é que uma pessoa dessa diz que é cristã? Pastor que é preso porque fez não sei o que, não sei o que, não sei o que, fez um monte de coisa. Pastor. Pessoas que se autodenominam cristãs na testa, mas que agem de forma exatamente contrária ao que o cristianismo prega. Então há um desgaste geral, é conhecida como uma igreja cristã. Será ante o tribunal de Cristo para que receba o que tiver feito de bem ou de mal nesta vida. Então, quando você tem consciência disso como cristão, você está tranquilo. Mas como é que fica uma pessoa que falsifica o nome de cristão, se auto-utiliza do nome cristão para tirar vantagens, para enriquecer? Isso é cruel. Isso é cruel. E qual é a nossa resposta? É viver o Evangelho de Jesus. Viver o amor, a compreensão, a ajuda, viver mutuamente e ardentemente em amor uns com os outros. E assim, quem sabe, as pessoas lá fora vão nos reconhecer verdadeiramente como cristãos. Que Deus nos abençoe. Amém, irmãos? Amém. Louvado seja Deus. E assim os irmãos da música vão chegar e eu vou concluir o nosso culto dando graças a Deus pela presença dos irmãos, né? Os heróis que saem para o supermercado, saem para o shopping e vêm também para a igreja, né? Vem para a igreja. Eu louvo a Deus por isso, né? E temos o irmão, qual é o nome do irmão lá atrás que veio hoje? Você já esteve aqui uma vez, não já? Ah, sim. Tá certo. Deus te abençoe, meu filho. Viu? Um prazer em revê-lo, tá? Então, uma pessoa ligou para mim hoje, à tarde, perguntando o horário do culto, e quando eu cheguei, ele com máscara, não reconheci. Mas é isso. O nosso abraço, desejando que a semana que hoje se inicia seja uma semana abençoada para você. Tá bom? Vamos ficar em pé?
E agora que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão, as bênçãos e as consolações do Espírito Santo sejam com todos agora e para todos sempre. Amém.